Um Twitter do Elon Musk jogou o Bitcoin no chão. Um Twitter dele levou lá para cima, porque a Tesla começou a aceitar Bitcoin, e ele falando do Bitcoin. Tem até outra moeda aí, que é Dogecoin, que ele também tweetou, que chama a moeda do meme, né? E depois ele tweetou dizendo que a Tesla ia parar de aceitar Bitcoin. Aí foi lá para baixo. Dá para confiar num investimento que depende de uma pessoa? Um Twitter dele não vai derrubar o preço do seu apartamento. Não vai. Até porque não é o foco dele. Se fosse, ele poderia trabalhar para isso. Um Twitter dele não vai derrubar o preço da sua casa. Agora, vamos supor que você comprou um apartamento leilão, tem lá um apartamento, um flat, 200 mil reais. E tem o mesmo valor em ações ou em Bitcoin. O Elon Musk lá, ele vai influenciar suas ações e seu Bitcoin. Agora, o seu apartamento, não. E aí você vai revender e girar. Então, este é um ponto, a pequena volatilidade. Então, eu considero... Aí, o que eu acho? Eu acho Bitcoin bom? Sim. Gosto de Bitcoin? Gosto. Como moeda, não como investimento. Tem? Não tem. Teria? Teria. Mas não vejo motivo agora. O dia que eu for viajar para outros países, né, e usar Bitcoin é melhor, for melhor do que o dólar, do que o euro, o que for, acho que seria um caminho. Agora, as vantagens do Bitcoin como moeda, ela é deflacionária, ela não gera inflação, porque não tem como emitir mais do que ele vale. É diferente, por exemplo, do real, do dólar. Dependendo do presente que está, ele começa a emitir dinheiro e gera inflação. O Bitcoin não tem controle de nenhum governo consegue controlar o Bitcoin. Pode controlar o acesso da população ao Bitcoin, e mesmo assim, aquela população que não tem acesso a altas tecnologias. Porque, por exemplo, a China proíbe Bitcoin lá, é o país que mais movimenta Bitcoin no mundo, mais minera, né, produz Bitcoin no mundo. Então, não tem resolvido. É um mercado pequeno, que ele é volátil, é igual de uma empresa pequena. Agora, imóveis é um mercado gigantesco. É difícil. Você tem que manipular toda a economia de um país para você movimentar o preço dos imóveis. O Bitcoin, você precisa só atacar o Bitcoin. Você não, a pessoa, alguém influente atacar o Bitcoin. Ações, só precisa alguém influente atacar uma determinada empresa que as ações dela caem ou sobem. Agora, o mercado imobiliário no Brasil e no mundo não é manipulável, atacável assim com essa facilidade. Dá para fazer? Dá. Tem jeito? Tem. Aí que entra um Collor aí e bloqueia a poupança de todo mundo. Né? Nos anos 90, o Collor fez isso. Confiscou a poupança dos brasileiros. E aí, sim. Mas são questões raras, pontuais, porque eu volto a dizer, não existe nada 100% seguro. Quem já leu Cisne Negro, Antifrágil, de Nassim Taleb, vai entender que o mundo é cheio de adversidades. Que a nossa vida é uma adversidade. É imprevisível. Mas, dentro das imprevisibilidades, o imóvel é um dos investimentos mais previsíveis. Dentre todos os investimentos, o imóvel é o investimento mais sólido, mais seguro, mais confiável que existe. Menos volátil, menos estável. E imóveis em leilão, mais rentável. Agora, o Bitcoin, o que me agrada no Bitcoin não tem controle estatal, é seguro por causa do blockchain, é limitado, nenhum governo pode imprimir mais do que ele pode, do que ele é programado para existir, são 27 milhões de bitcoins, e isso o torna uma moeda deflacionária, ou seja, ela não causa inflação, pelo contrário, ela freia e regride a inflação. Agora, como qualquer moeda, o Bitcoin precisa que as pessoas tenham confiança. Por que as pessoas confiam na moeda do governo? Porque elas nasceram com essa moeda. Elas nasceram sob a batuta do governo, então elas confiam. O Bitcoin, historicamente, é uma moeda nova, recente, como outras criptomoedas. Eu acredito que mais 10, 20 anos ainda tem que ter 2, 3, 4 gerações convivendo sobre ele para que confie, dê credibilidade e o trate como dinheiro e não investimento. Muito, por lógica, o Bitcoin é mais confiável e seguro do que o real. Ele não está na mão de um governo, de um presidente, mudou o governo, mudou a mentalidade econômica, caminha para um lado ou para o outro. Muito mais confiável. Mas não é a lógica que impera na confiança. Não é. Confiança é sentimento. Então, cada um tem, e quando um grupo grande, junto, tem um sentimento meio que uniforme, né, para um lado, aí este sentimento, sim, faz toda a diferença. E esse sentimento conjunto me lembrou
de uma expressão nos Estados Unidos que chama Bull Run, que é corrida de touro, de búfalo, de touro. O que é essa corrida? É a manada, né? Já ouviu falar em estouro da manada? Da boiada, né? Que no Brasil fala boiada. Quando um boi começa a correr desesperadamente, os outros bois, os outros touros, os outros búfalos, veem aquele amigo correndo e começa a correr também. E aí vai todo mundo correndo para um lado. Sem saber por que está correndo e para que está correndo. E começa a correr. Aí estoura a boiada e a boiada vai toda para um lado ou para o outro. Este estouro da boiada é chamado no mercado financeiro de bull run, que é quando todo mundo ou está comprando, assim, a grande maioria das pessoas ou está comprando ou estão vendendo. Neste momento de bull run, quando o mercado está migrando para compra ou para venda, por exemplo, de ações ou de Bitcoin, é que causa estas mudanças. Se você está correndo para... Se a boiada, né? Se todo mundo está correndo para comprar, o preço sobe. Se todo mundo está correndo para vender, o preço cai. Então isso é muito comum em mercados como do Bitcoin, de ações. Imóveis não tem muito isso. Não tem esse estouro de boiada aí dessa forma. Acontece, mas é muito raro. Por exemplo, nós passamos por isso de ali 2007 até ali 2012, 2013, quando o governo brasileiro inflou o mercado com juros, com muito dinheiro artificial para financiamento imobiliário. Apartamentos que valiam 40 mil reais começaram a se vender por 300, 200, 300, 400 mil reais. Você procurava apartamento para alugar, para vender, para comprar, em determinado prédio local, não achava. E quando achava, preços absurdos. Eu lembro, em 2011, eu morava em Belo Horizonte, mudei para Recife, cheguei, não achava imóvel para alugar. Não achava. E quando achava, não durava um dia, 2 dias. O corretor não pegava nem o telefone da gente. Vou deixar meu telefone, se aparecer você me avisa. Não precisa nem deixar o telefone, que se aparecer já tem muita gente na fila. O corretor falava assim comigo. Mas foi uma corrida inflada pelo governo. Assim que acabou o dinheiro do governo, acabou a onda. Estabilizou. Caiu um pouco e estabilizou. Mas precisou de muitos bilhões para isso acontecer e um governo preparado. Diferente, por exemplo, de ações, Bitcoin e tudo mais, que aí não é coordenada essa ação, não é um ser e tal. Aí as pessoas começam. Às vezes tem um cara tipo Elon Musk, de muita influência, muito relacionamento, que as pessoas acreditam e vão atrás do que ele fala. Porque é um cara que ficou rico, milionário, ganha dinheiro. Aí falou, pô, se esse cara fala é verdade. E aí segue. Se ele fala para comprar, compra. Se ele fala para vender, vende. E aí eu não gosto de investir em algo que uma pessoa sozinha tem controle. Só isso, tá? Então, no final, o que a gente tem? Não gosto de mercados que são manipuláveis. Então, o que a gente tem? O Bitcoin é excelente como moeda e o imóvel em leilão excelente como investimento. Separando as coisas, investimento e moeda. Por que você não investe no real? Não guarda um monte de real dentro do colchão aí, né? É moeda. Agora, tem umas moedas que às vezes vale a pena investir. Quem gosta, eu não gosto. Dólar, por exemplo. O dólar, você vê, sobe, cai. Agora, imóvel, não. Você está ali vendo que o imóvel está sendo vendido pela metade do preço. E você pode comprar ou pode intermediar com algum investidor para comprar, ganhar uma comissão, faturar em cima. Então, essa é a diferença. Imóvel em leilão é, sim, investimento e fonte de renda. Bitcoin, moeda para gastar. Você ganha dinheiro comprando imóvel pela metade do preço e revendendo ou alugando e compra Bitcoin para gastar, para guardar. Tem gente usando Bitcoin para guardar dinheiro para não sofrer penhora, busca apreensão, essas coisas. Porque Banco Central, ordem de juiz, ninguém consegue ir lá tomar seus Bitcoins, né? Tem isso. Tá certo, pessoal? Beleza? Fica aqui minha dica. Investimento é imóvel em leilão pela metade do preço.